Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade à playlist sobre Cantos à Beira-Mar. A gente vai falar um pouquinho da obra e vai fazer análise do primeiro poema, que é a dedicatória. Espero que vocês gostem desse vídeo, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, para que eu possa fazer a análise completa dessa playlist. São 56 poemas, então a gente tem chão aí para olhar e espero que vocês gostem. Vamos lá pro vídeo. Bom, Cantos à Beira-Mar, essa obra de Maria Firmina dos Reis, foi publicada originalmente em 1871, como eu já disse, com 56 poemas, sendo dedicada em memória da sua mãe. Tendo passado grande parte da vida dela em Guimarães, uma cidade litorânea daqui do Maranhão, o mar e a praia vão ser presenças marcantes na sua poesia e vão ser retratados como um lugar de beleza, de meditação e até mesmo de melancolia, e a praia vai ser um local propício para reflexões em torno dos sentimentos e dos anseios da autora. E essa característica pode ser vista em poemas como Uma Tarde no Cumã, Meditação, Melancolia. A obra vai retratar o movimento literário romântico em vigência no Brasil. O ultrarromantismo se faz presente em poemas. Vários poemas vão ser dedicados a pessoas ilustres, tendo também a exaltação da terra e um nacionalismo forte, elogiando a província maranhense e a capital São Luís pelos seus cenários naturais e também o seu passado de luta, sem falar na exaltação aos soldados que lutaram na Guerra do Paraguai. Também é possível observar em seus poemas críticas veladas à opressão patriarcal, uma denúncia, ao papel social destinado às mulheres da sua época, distanciadas do ambiente público. Maria Firmina dos Reis foi uma mulher à frente do seu tempo, subvertendo ali os padrões estabelecidos, dando voz aos esquecidos pela sociedade. Agora vamos entender um pouquinho a história de Maria Firmina dos Reis. Ela nasceu em São Luís em 11 de outubro de 1825 e faleceu em 1917. Ela era filha de Leonor Filipa dos Reis. Tanto a mãe quanto a avó eram mulheres negras escravizadas e posteriormente alforriadas. Serviram ao comendador José Teixeira, um grande comerciante de escravos e proprietário de terras na região. E apesar desse contexto marcado pela escravidão, a sua mãe conseguiu alfabetizá-la e despertar nela um amor pela literatura. E foi esse incentivo que levou Maria Firmina a escrever, a cantar, a refletir sobre o mundo ao seu redor, como ela mesma reconhece na dedicatória do seu livro de poesias Cantos à Beira-Mar. O destaque intelectual que Maria Firmina alcançou em sua comunidade abriu espaço para que os debates sobre a condição das mulheres, a situação dos povos indígenas e a luta pela abolição se aproximassem de seus conterrâneos. Esses temas aparecem em sua obra com grande originalidade, permitindo que ela inaugurasse no século XIX uma nova forma de imaginação literária no Brasil. Em seus escritos, as personagens negras ganham profundidade e subjetividade, os indígenas são retratados a partir do seu próprio protagonismo nas relações com os colonizadores, e as personagens femininas revelam as múltiplas formas de opressão, desde a mulher negra e a mulher indígena até a mulher branca, seja ela da elite ou de setores populares. Assim, Maria Firmina antecipou reflexões que hoje chamamos de interseccionais, ao mostrar como a raça, o gênero e a classe se entrelaçam na experiência das mulheres. Esse estudo comparativo das edições anteriores da poesia de Maria Firmina dos Reis mostra vários problemas editoriais. A gente tem a supressão de estrofes, até mesmo a troca de trecho entre poemas diferentes. Então, na edição, pelo menos, que eu baixei, que eu comprei, buscou-se corrigir essas falhas a partir das publicações originais. Essa edição que eu estou lendo, além de já revisar os textos conhecidos, ela também traz poemas inéditos para a maioria dos leitores, mesmo aqueles que tiveram acesso ao facsímile de Cantos à Beira-Mar e à coletânea Fragmentos de uma Vida. Tanto que se vocês olharem, se vocês tiverem o livro, vocês vão ver mais de 56 poemas. Esses textos redescobertos estão Nênia, O Menino Sem Ossos, Prantos e mais um que tem alguma coisa a ver com o Eduardo Baldino, eu vou colocar aqui. Todos esses poemas eles foram recuperados a partir de 2017, por isso que a gente fala que tem 56, mas se vocês olharem ali tem um pouco mais. Então agora, pessoal, a gente vai ler o primeiro poema, que é a dedicatória, e a gente vai analisar bem devagarinho para a gente poder entender as características desse primeiro poema. Então, vamos lá. Dedicatória. À memória de minha veneranda mãe. Minha mãe, as minhas poesias são tuas. É uma lágrima que verto sobre tuas cinzas.
Acolhe-as, abençoa-as para que elas te possam merecer. Debruçada sobre o teu peito embalde, ó minha mãe, no extremo da dor e da aflição, procurei inocular o calor do meu sangue nas veias onde o teu gelava-se ao hálito da morte. Verti lágrimas de pungente saudade, de amargura infinda sobre a tua humilde sepultura, como havia derramado sobre o teu corpo inanimado. A dor era cada vez mais funda, mais agra e cruciante. Tomei a harpa, vibrei nela um único som, uma nota plangente, saturada de lágrimas e de saudade. Este som, esta nota, são os meus cantos à beira-mar. Ei-los, é uma coroa de perpétuas sobre a tua campa, é uma saudade infinda com que meu coração te segue noite e dia. É uma lágrima sentida que dedico à tua memória veneranda. Se alguma aceitação merecerem meus pobres cantos na minha província ou fora dela, se algum acolhimento lisonjeiro lhes dispensar alguém, ó minha mãe, essa aceitação, esse acolhimento será uma oferenda sagrada, uma rosa desfolhada sobre a tua sepultura. Sim, minha mãe, que glória poderá resultar-me das minhas poesias que não vá refletir sobre as tuas cinzas? É a ti que devo o cultivo de minha fraca inteligência, a ti que despertaste em meu peito o amor à literatura e que um dia me disseste: canta. Eis, pois, minha mãe, o fruto dos teus desvelos para comigo. Eis as minhas poesias, acolhe-as, abençoa-as do fundo do teu sepulcro. É ainda uma lágrima de saudade, um gemido do coração. Guimarães, 7 de abril de 1871. Maria Firmina dos Reis. Ó minha mãe querida, que vácuo n'alma, que cruel saudade, deixa que lance sobre o teu sepulcro a roxa coroa de imortal saudade. Fraco tributo, mas no imo peito as eduquei com amargurado pranto. Hoje as esfolho perfumosas, tristes, ao som choroso do meu pobre canto. A primeira coisa que iremos analisar no poema é o título, que é dedicatória. Esse título já nos diz para quem o poema é dirigido: a memória de minha veneranda mãe. A palavra veneranda indica um respeito profundo. A mãe é tratada com uma dimensão quase sagrada. Isso já instala o que nós chamamos de tom elegíaco. A elegia é um poema de luto, de saudade. Então já começamos sabendo que o poema é uma homenagem e que fala de perda. Agora vamos para o primeiro movimento. A poesia é um luto oferecido. Nos primeiros versos, ela diz coisas como: minha mãe, as minhas poesias são tuas. É uma lágrima que verto sobre as tuas cinzas. Aqui aparece a apóstrofe, que é quando o poeta fala diretamente a alguém, no caso, minha mãe. Também aparece a metáfora, quando ela afirma que a poesia é uma lágrima. Ela não quer dizer literalmente, mas compara a poesia ao pranto. A função desse trecho é transformar o livro em uma oferta fúnebre. A obra passa a ser um presente ou sacrifício feito em memória da mãe. Repare que há um pedido explícito: acolhe-as, abençoa-as, como se a mãe, mesmo após a morte, tivesse autoridade para validar a obra. Dando continuidade, ela descreve a cena. Debruçada sobre o teu peito, embalde, ó minha mãe, no extremo da dor e da aflição, procurei inocular o calor do meu sangue nas veias onde o teu gelava-se ao hálito da morte. Aqui há imagens fortes, sensoriais. Perceba a hipérbole na tentativa de inocular o calor, é uma tentativa lírica de reavivar a mãe, mas também há antíteses como calor e gelar, que intensificam o choque entre o desejo de salvar e a realidade da perda. E a expressão hálito da morte é uma personificação. A morte ganha um sopro, uma ação, tudo isso serve para mostrar a profundidade da dor e a sensação de impotência diante da morte. Depois do pranto, a autora toma a harpa e vibra um único som, uma nota plangente. A harpa aqui é um símbolo da poesia, da música. Lembrar que, tradicionalmente, instrumentos como a lira ou a harpa representam a voz do poeta. Esse verso é metapoético. O poema fala sobre o próprio ato de criar a poesia. A nota plangente significa um som choroso, e é isso que dá origem ao livro, o canto nascido do luto. Depois, ela transforma os poemas em flores fúnebres. Ela diz: é uma coroa de perpétuas sobre a tua campa. Observe a anáfora, é uma repetida que dá ritmo e força à enumeração. A perpétua é a ideia de algo que não morre,
A coroa mostra que a memória é duradoura. A imagem floral funciona como uma metáfora ritual. Os poemas são oferecidos como flores sobre a sepultura, sinalizando a memória e o respeito contínuo. Passando para o quinto movimento, a gente tem a recepção pública vista como culto privado. Ela diz: se os poemas tiverem aceitação, essa aceitação será uma oferenda sagrada, uma rosa desfolhada sobre a tua sepultura. Reparem na imagem. Os leitores que acolhem os versos são comparados a pessoas que depositam flores. Rosa desfolhada traz a ideia de oferta e também de perda. A rosa perde pétalas ao ser oferecida. Aqui, a leitura pública vira um gesto íntimo, quase religioso. Depois, quando ela pergunta retoricamente que glória poderá resultar-me que não vá refletir sobre as tuas cinzas, isso é uma pergunta retórica. Ela não espera uma resposta, serve para enfatizar que qualquer prestígio será devolvido à mãe. A autora aqui minimiza o prestígio próprio e coloca a mãe no centro de qualquer reconhecimento. Logo depois aparece a origem da vocação. Ela afirma: é a ti que devo o cultivo de minha fraca inteligência e que um dia me disseste: canta. A mãe é aqui, simultaneamente, a inspiração e a educadora. O imperativo canta funciona como um chamado que funda a carreira literária. A escrita é cumprimento de um dever filial e de um legado. Ela volta a apresentar os poemas como fruto dos desvelos maternos e repete o pedido para que a mãe os acolha e abençoe do fundo do teu sepulcro. Note aqui duas coisas: a repetição cria a unidade e a presença da prosopopeia. Ela fala com quem está morto, atribuindo voz e presença à mãe mesmo enterrada. A gente também tem uma nota sobre tempo e lugar. A assinatura Guimarães, 7 de abril de 1871, dá ao texto um caráter documental. Não é só um lamento abstrato, é um registro histórico e pessoal. Isso ajuda o leitor a situar o poema no tempo e a entender a sua concretude. Por fim, o fecho em versos, as quadras finais, retoma e intensifica as imagens. Ó minha mãe, que vácuo n'alma, deixa que lance a roxa coroa de imortal saudade. Aqui a cor roxa remete ao luto. Imortal saudade conecta a flor e a lembrança. E o verbo esfolho, que aparece depois, descreve o ato de arrancar pétalas para oferecer, que é uma metáfora do sacrifício do próprio sentimento em forma de poema. A voz se diz pobre e humilde, reforçando a ideia de que a oferta é sincera e não ambiciona a vaidade. Para encerrar, uma síntese que vocês podem lembrar, o poema organiza-se como um movimento, do luto mais íntimo à criação poética, e dessa criação à oferta pública de memória. As imagens principais, que são a lágrima, a harpa, a coroa, a rosa, funcionam para transformar a dor em obra e para fazer da leitura um gesto de reverência. Em termos técnicos, fiquem atentos aos recursos que mais aparecem: apóstrofe, metáfora, anáfora, personificação, hipérbole, são eles que estruturam a força afetiva do poema. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse formato de análise do poema, uma coisa mais visual. Tentei colocar ele aqui para que vocês pudessem compreender melhor. Comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo e até o próximo.